Boa tarde a todos. Então hoje a gente vai dar início à aula de reparo tecidual. Então o reparo tecidual, ele é um processo que ocorre juntamente com o processo inflamatório, como a gente viu antes, tá? Então, juntamente com o processo inflamatório já está ocorrendo o processo de reparo tecidual concomitante, né? Logo após o início do processo inflamatório, a gente já consegue ver algumas características do reparo tecidual, tá? Como a gente já viu na outra aula de inflamação. Então, o reparo tecidual tem o objetivo de devolver ao tecido lesado as características funcionais, estruturais e morfológicas normais. Muitas vezes, tudo isso não é possível, né? Então, ele se inicia junto com o processo inflamatório e, mais precisamente, no final da inflamação, ele é contínuo, né? Assim que o processo inflamatório vai diminuindo, continua, né, esse processo de reparo tecidual. E ele ocorre por duas formas, um processo chamado de regeneração e outro processo chamado de cicatrização. Qual vai ocorrer, quando cada um deles vai ocorrer e por que cada um deles ocorre, a gente vai estudar na aula de hoje. Então são esses dois processos aí que vão trabalhar para o reparo tecidual, tá? Então vários eventos aqui, como a gente falou, que culminam, né, o final da inflamação, logo depois do início da inflamação, vai ocorrendo esse processo aí de reparo, já como a gente está vendo aqui, tá? Então, quais são os fatores que vão determinar qual é o tipo de reparo? Então, o tipo de célula do tecido agredido, isso é muito importante. Quais são os três tipos de células? Células lábeis, as estáveis e as permanentes, né? Exemplo aqui de estáveis são aquelas que podem se dividir, né, novamente, caso necessário, por exemplo, hepatócitos. As permanentes, neurônios e células cardiomiócitos, né, são permanentes, né, e lábeis, por exemplo, célula da pele, né, que está descamando todo dia, está ocorrendo troca, né, células glandulares ou de alguns outros órgãos também que está ocorrendo a descamação e a troca dessas células no dia a dia, né, tanto do animal quanto do homem. Então essas células permanentes, elas no processo de mitose lá, elas entram numa fase chamada G0, né, que ela não consegue mais realizar o processo de mitose, enquanto as outras duas, né, elas conseguem retornar aí a mitose se forem necessário, tá? Esse processo. Então, primeiro é o tipo de célula, né, do tecido agredido. Obviamente que nas células estáveis ou láveis pode acontecer o processo de regeneração, mas se as células permanentes morrerem, é mais difícil que venha outra célula para repor, né, aquela ali que desempenhava aquela função, tá? Outro dos fatores é o grau de destruição do tecido de sustentação. Então vocês sabem que a gente tem o parênquima e em meio ao parênquima temos uma estrutura chamada estroma, né, que é aquela estrutura de tecido conjuntivo que dá sustentação àquele órgão ou tecido, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui um rim, né, ou um isquemia mimetizando um rim onde temos os túbulos. As células ali, elas estão ancoradas numa membrana basal e a gente tem um tecido conjuntivo aqui ao redor, né? Assim também como no sistema nervoso periférico, a gente tem axônios ali com as suas bainhas de mielina e ao redor tem o endoneuro, né, que é formado por tecido conjuntivo que ajuda a dar estruturação aí nesse nervo. Certo? Então, dependendo da situação, se eu tenho uma destruição mais branda do tecido, né, de sustentação, exemplo aqui, só as células epiteliais, nessa outra aqui a célula epitelial, a membrana basal foi lesionada, e nesse outro de baixo aqui, além das células, a membrana basal foi lesionada e também o tecido conjuntivo ao redor, né? Então, o que ocorre no processo, né? Nesse aqui vai ocorrer a regeneração, vai voltar às células, né? Nesse outro aqui a gente já tem um processo cicatricial ali na membrana basal e um processo de regeneração. E esse outro processo, o que acontece é que o tecido conjuntivo toma conta daquele local. A gente não tem a regeneração, a destruição é tão grande que a gente não tem a volta dessas células, né? Essas células aqui não conseguem retornar, né, e refazer aquela estrutura. Então, o tecido conjuntivo, ele é bem importante como uma estrutura, né, que serve de molde para um processo de regeneração, por assim dizer, tá? Então, aqui o que a gente tem ver um glomérulo, né, ao meio aqui com os túbulos renais, né, e a gente consegue ver que o glomérulo, ó, tem bastante tecido conjuntivo. Fazendo uma coloração específica aqui, ó, para o tecido conjuntivo, a gente consegue ver a membrana basal ali, né, de todos
os capilares, né? O tecido conjuntivo que está aqui ao meio. Então, isso veja como é importante para manter a estrutura desse glomérulo. Se isso aqui está destruído, né? A gente vai ter um processo de cicatrização e não um processo de regeneração aí nesse glomérulo, nesse caso aqui, tá? Dos outros fatores que determinam o tipo de reparação, tá o padrão de exudato, ou seja, a gravidade do processo da inflamação. Então, quanto mais leve aqui o processo seroso, aquele que a gente viu lá, que aparece em queimaduras e processos alérgicos, né, até um processo mais grave, que é o supurativo, o granulomatoso, ou até a formação do granuloma, né? Nesses casos aqui, o processo de reparo fica prejudicado. Então, quanto mais tempo aqui também, né, tanto é o mais brando quanto o mais rápido, né, para se resolver. E o outro aqui, esses aqui, o supurativo, ele é rápido também, mas ele é mais complexo para se resolver, né? Tem mais um grupo, né, de fatores ali que ocorrem, né? Maior quantidade de células, citocinas, né, inflamatórias que ocorre aí, tanto nesse também quanto o granulomatoso, que é um processo crônico, né? Então, de acordo com a lesão, a gente tem uma resposta vascular e celular, que é a inflamação propriamente dita, daí a exudação inflamatória aguda, né? E se a gente retira esse estímulo, né, que causou a lesão lá no início, vai ter necrose celular ausente ou mínima, a resolução desse exudato e a restauração da estrutura normal, ou seja, uma regeneração. Uma queimadura leve é um exemplo aqui. Se o exudato fica um pouco mais organizado, forma um processo de cicatrização, por exemplo, uma pericardite fibrino-purulenta, né, um processo de peritonite que pode ter aderência dos órgãos aí à parede do peritônio. Se é um estímulo que não foi imediatamente destruído, que ele permanece por algum tempo, a gente vai ter mais necrose celular. Vai depender se as células são estáveis ou lábeis né, como a gente falou antes. Se o arcabouço ficou intacto, pode ocorrer regeneração, restaurando a estrutura normal. Se o arcabouço, né, ou seja, aquela estrutura de tecido conjuntivo que a gente viu antes foi destruído, vai ocorrer o processo de cicatrização, formando, por exemplo, aqui um abscesso bacteriano, né? Se o tecido é de células permanentes, aí vai formar o processo de cicatriz. Um exemplo aí é um infarto, né, ou uma morte de um grupo de células lá do miocárdio, lá do coração, tá? Certo? Então, o processo de regeneração, ele constitui a substituição de células parenquimatosas do mesmo tipo. Então, quais são os requisitos? Que as células sejam lábeis ou estáveis e que a matriz extracelular esteja íntegra, como a gente viu lá no glomérulo e como a gente viu aqui, que é um exemplo, né? Que não é o neurônio, que é célula permanente, nem o cardiomiócito. São outros tipos de células epiteliais, né? Hepatócitos, outros tipos de células glandulares que podem voltar, né, ao processo de mitose caso seja necessário, certo? Então, é um processo bem simples que restabelece a função do tecido, normalmente muito igual ou muito semelhante ao que ele tinha anteriormente, tá? Passando aí o outro processo, que é chamado processo de cicatrização. Esse sim é um processo um pouco mais complexo, ele possui algumas fases, né, que a gente pode dividir em tese uma fase inflamatória, que está em conjunto com o processo inflamatório que a gente viu antes lá, uma segunda fase proliferativa e um outro processo de maturação, né, que a gente vai ver também que ocorre no final desse processo de cicatrização, né? Então, esse processo, como ele inicia no processo de cicatrização, vejam aqui, ó, a gente tem muitas citocinas inflamatórias que vão participar também desse processo de cicatrização. Vejam aqui a formação de vaso, ou atuando sobre os vasos, tem isso, atuando sobre o tecido conjuntivo, os fibroblastos, tem várias outras citocinas, né, que a gente vai ver são as principais aí que ocorrem no processo de cicatrização, a coagulação do sangue aqui e outras situações que vão ocorrer, a atuação de células, né, macrófagos que vão ajudar a modular esse processo de cicatrização, neutrófilos, como a gente está vendo ali, então vários tipos de célula, tudo mediado por citocinas inflamatórias. E veja, então o processo de cicatrização também é mediado por essas citocinas inflamatórias, né? Então, formação de novos vasos, até mesmo metaloproteinases, né, que vêm do próprio tecido, aí vão ajudar nesse processo de cicatrização, né? Então, ajudar na reepitelização e também no processo de formação do tecido de cicatrização, tá?
Então nós vamos falar aí primeiro da fase inflamatória, né? A fase inflamatória é onde ocorre a formação do coágulo e a gente tem uma grande quantidade de células inflamatórias que saem dos vasos sanguíneos próximos, né? Então tem aqui um tecido lesado, o que ele vai fazer? A quimiotaxia, né? Ele vai liberar citocinas aqui e fatores quimiotáticos que atraem, né, as células inflamatórias. Essas células inflamatórias vêm para esse local da lesão, que é bem importante aí esse primeiro processo. Então, além da inflamação, né, essas células também já vão participar da preparação do tecido, né, para que ocorra esse segundo momento aí de reparação, né, do tecido. Então, né, aqui também a gente tem, ó, veja, outras citocinas e imunoglobulinas, né, anticorpos aí que vão ser atraídos para esses locais aqui, tá? Então vejam aí que tem uma abertura, né, dos vasos permitindo a passagem dessas moléculas de outras proteínas aqui que vão atuar sobre essa área do processo inflamatório, né? Depois disso, nessa segunda fase, temos a fase proliferativa, né? Dentro das 3 fases lá. Então a segunda, o que acontece? A gente tem a formação de novos vasos. Esses vasos que estão próximos aqui da área da lesão, eles emitem seus brotamentos, né? Tem um brotamento que ocorre ali e a gente vai ter célula inflamatória ainda, obviamente, a formação de novos vasos e temos fibroblastos aqui, como a gente está vendo, uma boa quantidade de fibroblastos, né? Então nesse processo aqui, ó, então aqui está no início e aqui está mais avançado. Então formou uma rede de novos vasos, né, nesse local, chamado esse processo de neovascularização, e também uma grande quantidade de fibroblastos, né, que vão depositar colágeno num outro momento aqui, num segundo momento, mas no primeiro tem uma multiplicação desses fibroblastos. Esses 2 processos aqui, onde tem a formação de novos vasos junto com os fibroblastos, é chamado de tecido de granulação. A gente vai já falar sobre ele porque a gente encontra aqui grânulos, né? Pequenos grânulos, né? Então é um tecido que parece que tem pequenos grânulos ali devido ao quê? A esses vasos, né? Lá no início aqui, ó, que são vasos totalmente que se anastomosam e tortuosos e às vezes tem o fundo cego, como a gente está vendo aqui nessa foto, né? Então, e formam essa estrutura, esse tecido que tem pequenos grânulos. Então, por isso foi chamado de tecido de granulação. Na macroscopia, ele apresenta pequenos grânulos nesse processo de cicatrização, como a gente está vendo aqui, ó. Então aqui a gente consegue já visualizar tecido de granulação nesse processo. Já tem necrose, mas tem um tecido de granulação na tentativa de regenerar, ou no caso aqui, cicatrizar esse processo, né? Já que não tem a pele, que esse animal perdeu a pele desse local. Se a lesão é mais profunda, também é um pouco mais difícil, ó. Aqui no início a gente vê um tecido de granulação, mas aqui não. Aqui a gente já vê o periósteo e outras estruturas mais profundas, nervos aqui, ó, que isso sim vai prejudicar o processo tanto de regeneração quanto de cicatrização. Aqui ainda a gente vê necrose da pele, ó, tá saindo um pedaço da pele, essa coloração acinzentada que já é uma pele que está desvitalizada aqui. Então esse é um quadro aqui mais grave, né, nesse ponto. E aqui no início ainda a gente tem um processo que está mais evoluindo, né, por um processo aí de cicatrização. Então a formação desses novos vasos, o que acontece? A membrana basal dos vasos antigos, ela é degradada, né, por proteínas, lá por citocinas, e vai ter o brotamento de novos vasos. Vai ter um processo chamado de angiogênese, né? Gênese é formação e angio é vaso. Então, formação de novos vasos, né? Então, esse processo aí é um processo que está presente na cicatrização. Além disso, a gente tem também a proliferação de fatores que vão indicar a formação de tecido conjuntivo novo, como a gente falou, primeiro a proliferação de fibroblastos e depois, junto com isso, eles começam a depositar colágeno, né? E esse processo aí é chamado de fibroplasia. Então, o tecido de granulação, ele é caracterizado por esses 2 processos, a fibroplasia e a angiogênese, ou em alguns livros vocês podem trazer como neoangiogênese, né? Como formação de novos vasos, né? Neo de novo, né? Então, neoangiogênese ou angiogênese. Qualquer um dos 2 termos aí é bem aceito, tá? Então, o tecido de granulação, né? Os vasos formados aí, eles ocorrem, né? Por um processo, né, chamado, tem o infiltrado inflamatório
então a fibroplasia e junto com os vasos neoformados. Então reparem aqui que algumas células desses endotélios, elas possuem uma característica de serem menos pavimentosas, né? Mais cúbicas, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque elas não estão bem estruturadas, não tem a junção endotelial entre uma célula e outra. Então essas células estão um pouco mais afastadas, elas permitem a saída de plasma, por exemplo, desses vasos aí, né? Então, por isso um tecido de granulação às vezes está exudando aquela pequena quantidade de plasma, né? Então, como a gente vê aqui nessa outra foto, ó, vê que as células são mais arredondadas e não tão achatadas como é de um vaso mais antigo, né? Um vaso mais maduro, né? Certo? Então, ó, veja, esses vasos normalmente têm paredes delicadas, né? Bem fininhas, para permitir também a passagem dessas citocinas, de células inflamatórias, de macrófagos para fazerem a retirada de excesso desse tecido, né? E bem como e temos fibroblastos aqui no meio, né? Então, esses fibroblastos, né, também são células bem jovens, mais arredondadas, que têm um alto metabolismo, porque vão depositar uma grande quantidade de colágeno ali naquele tecido de granulação. Algumas têm prolongamentos, que a gente vai ver depois ali que esse fibroblasto vai auxiliar no processo de formação de contração da cicatriz, né? Certo? Então a gente vai ter um processo ali que vai ajudar a contrair essa cicatriz ou diminuir esse processo cicatricial já lá no final, no processo de remodelamento. Então eu peço atenção aqui a vocês a duas situações. O primeiro é assim, a fibrinoso, né? A gente falou lá em exudato fibrinoso, caracterizado pela fibrina, que tem que diferenciar do tecido fibroso, que é esse tecido de granulação que a gente pode chamar também, porque ele vai ter grande quantidade de fibroblastos e grande quantidade de colágeno. Então é um tecido fibroso também, porque tem grande quantidade de fibras. E diferenciar também o processo do granuloma, que a gente viu lá, que é diferente do tecido de granulação. Então a gente tem que sempre ter essa diferença. E granuloma é um processo inflamatório e o tecido de granulação é um tecido da cicatrização. Tá? Então é importante fazer a diferença e saber as diferenças e conceitos dessas desses dois processos aí, tá? Certo? No caso, 4 processos, tá? Então a cicatrização tem uma outra fase chamada de maturação lá no final, onde diminui a quantidade de fibroblastos, como a gente está vendo aqui, e os vasos, né, eles ficam mais distantes, diminui também a quantidade de vasos, mais distantes uns dos outros, e ocorre a maturação desse processo de cicatrização, né? E aí já ocorre também a retração da cicatriz em alguns processos, né, dependendo da localização, e o fortalecimento desse tecido também, tá? Então a gente viu ali as 3 fases, a inflamatória, que começa junto com o processo de inflamação, depois um processo de proliferação e no final um processo de maturação, onde está ocorrendo aí o quase retorno aí ao tecido como era original, ou uma tentativa de restabelecer a função, né, e as características do tecido original. Então a gente tem aqui o Snoopy, né? O Snoopy era um animal que foi apresentado com essa lesão, aí não se sabia muito bem o que é, se aconteceu por uma lesão humana, né, ou algum outro acidente, né, que ele sofreu, né? Então não se sabe quem provocou essa lesão aí, né? Ele foi encontrado, estava, né, muito mal, e aí acabou sendo levado ao veterinário, eles anestesiaram e tirar o tecido morto, né? Então a gente vê aí uma grande quantidade, né, de tecido morto, essa coloração mais esbranquiçada, né? E aqui também tecido no vermelho, que tecido morto com essa coloração preta, né? Acinzentada preta aqui, que é um tecido morto, e essa aqui é um tecido que apresentava pus também, né? Já estava contaminado, né? Esse processo aqui, né? Então vejam que tinha várias características aí do início de um processo inflamatório, com necrose, né, com extensão aí que a gente viu na outra aula lá. Depois, com o passar do tempo, né, a gente vai vendo que tem áreas avermelhadas aqui, certo? E umas áreas mais avermelhadas aqui, né,
esbranquiçadas, desculpem, né, e mais avermelhadas, que é característica do tecido de granulação. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de vaso, né? Então essa característica aqui é importante, né, a gente entender que o tecido de granulação lá no início ele vai ter vaso com bastante fibroblasto, mas pouco tecido conjuntivo, né? Então vejam que aqui já está funcionando o processo de cicatrização, tá todo vapor nesse animal. E aqui também está ocorrendo o processo de reptilização em alguns casos aqui, né? E o tecido de granulação continua, né? Continua tentando fechar esse processo aqui, né? E a pele também regenerando aqui, ó, recobrindo, ocorrendo um processo que a gente chama de reptilização, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente lá mais no final da aula, né? E aqui já diminuindo, né? Comparando uma foto com a outra, a gente vê também já mais saudável, embora ainda tenha tecido de granulação aqui no meio e a pele já está recobrindo uma boa parte da ferida, né? E aqui já ocorrendo quase o fechamento da ferida, um tecido de granulação só ali no centro, né? Já tem uma retração dessa ferida, né? Que está ocorrendo aqui, e no final lá, ó, até pelo nasceu ao redor da ferida, só ficou uma pequena cicatriz no centro, né? Em dois locais aqui nas costas do Snoopy, né? Certo? Então vejam que apareceu aqui todas as fases do processo de cicatrização, né? Certo? Então a cicatrização é a substituição por tecido conjuntivo com a formação de uma cicatriz. E a gente pode dividir elas em dois processos: primeira intenção ou segunda intenção. Então o que é isso, né? A primeira intenção é quando a gente tem a cicatrização de um tecido que está próximo do outro, ou lesão tecidual mínima. Então, quando a gente vai ou encaminha o animal para a cirurgia, que vocês vão ver lá na frente, a cicatrização, a tentativa de cicatrização sempre é por primeira intenção. Por quê? Porque o cirurgião pega as bordas da ferida e junta elas. Então, essa é uma tentativa de que necessitar de menos tecido de granulação, menos tecido cicatricial nesse problema e restabelecer mais rapidamente aquele processo ali. Na segunda intenção, não, a gente tem uma ferida mais aberta e vai ocorrer, obviamente vai demorar mais esse processo de cicatrização e vai ocorrer um processo, né, maior de formação de tecido de granulação e outros quesitos ali, tá? Então, quais são as diferenças entre as duas, né? A primeira tem uma perda tecidual menor, enquanto a segunda intenção é uma perda tecidual bem maior. Poucos restos necróticos tem aqui nesse processo da primeira intenção. Na segunda tem mais restos necróticos e também a formação de exudato. Uma reação inflamatória mais branda na primeira intenção, ela é normalmente maior na segunda intenção. E a gente tem menor presença de tecido de granulação e fibrina, né? Então, ou seja, a extensão dessa lesão é menor. E aqui tem maior tecido de granulação e também a presença de fibrina em maior quantidade. E além de que ocorrer um processo, né? Por isso que demora mais, de contratura da ferida lá num segundo momento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um deles. Então, primeira intenção, ó, veja a borda bem próxima, né? Ocorreu um corte, foi feito ali um nó, né, lá cirúrgico, onde fechou as bordas aí da pele, ocorreu obviamente um hematoma, vai ocorrer um processo inflamatório mais leve, mas com o passar do tempo ali já está reptilizado esse processo e esse coágulo, esse resto de células aí vai ser eliminado, né? Enquanto na segunda intenção, ó, tem a formação de uma crosta ali no meio, né? Uma perda de tecido maior, então um tecido necrótico, né? Restos, debris celulares, e isso vai diminuindo, forma-se um hematoma lá embaixo. Esse hematoma ocorre o processo de reptilização, mas tem que expulsar, né? Aquela crosta, aquele material que está ali. O hematoma lá embaixo permanece um pouco mais, vem um processo inflamatório maior para ocorrer a retirada desse resto de sangue, de outras características, e aí depois ocorre a reptilização, mas ainda tem um hematoma ali, ainda tem um processo inflamatório mais acentuado ali nesse processo, tá? Então aqui a gente consegue ver essa característica, né? Então na primeira intenção tem a crosta, mas é mínima, né? Essa aqui é muito maior na segunda intenção. Tem a formação de coágulo nos dois, sim, vai ocorrer um coágulo menor na primeira intenção e maior na segunda intenção, né?
Depois tem um processo de mitose das células, né? Aqui vai precisar muito menos mitoses do que aqui para ocorrer a reptilização nesse processo. Depois a gente tem uma grande quantidade de macrófago, né? Menor aqui na primeira intenção e maior na segunda intenção, que vai precisar, né, demandar mais para tirar o resto de tecido necrótico. E no final, formação da união fibrosa, o tecido de granulação, ocorre nas duas, obviamente, essa aqui com menor quantidade, e depois com, obviamente, capilar neoformado lá junto no tecido de granulação. Isso é mediado por fatores de crescimento e depois vários outros fatores vão fazer esse processo fibroso aí, a maturação do colágeno e a organização desse colágeno, tá? Então, basicamente, o que ocorre, e aqui, num segundo momento, a contração da ferida, que é mediada aí por fibroblastos também, né, ou miofibroblastos aí que vão ter características aí da contração. Então, a segunda intenção, no processo de segunda intenção, tem uma perda da estrutura do tecido e é necessária a produção de elementos estruturais, entre eles colágeno, e depois esse colágeno normalmente na segunda intenção é em grande quantidade, então produzido pelos fibroblastos. Ele vai determinar a força de estiramento dessa ferida, né, que às vezes no começo, não, como esse colágeno não está organizado, né, pode sofrer, pode estirar demais, né, e abrir novamente, e depois num segundo momento ocorre a reorganização desse colágeno e a degradação do excesso de colágeno que vai ocorrer ali. Tudo isso mediado por fatores de crescimento e citocinas inflamatórias, tá? Então, aqui de novo, né, veja, em 24 horas o processo é muito parecido, já com 3 dias ali, ó, de 3 a 7 dias, a segunda intenção aqui ainda está com uma grande quantidade de inflamação, e nesse outro aqui a gente já tem a formação de tecido de granulação, né? E depois de algumas semanas a união fibrosa na primeira intenção está normal, restabeleceu a função do tecido, enquanto que na segunda intenção ainda está ocorrendo a contração desse tecido e a reorganização desse colágeno. Então esse é um processo bastante importante aí, diferente na questão do tempo da primeira intenção para a segunda intenção, tá? A gente tem então um processo aqui nos fibroblastos com fatores de crescimento e citocinas, né, que vão estimular esses fibroblastos a produzir, né, uma grande quantidade de tecido de granulação, ou como a gente está vendo aqui, o excesso de tecido de granulação, né? Isso é comum nos equinos, a gente tem excesso de tecido de granulação, e depois por metaloproteinases e outras enzimas, né, como colagenase, gelatinases e outras, vai ter participação de células, macrófagos, fibroblastos, neutrófilos, elastases ali neutrofílicas, catepsinas, cininas, lamininas, enzimas proteolíticas, as metaloproteinases teciduais, né? Tudo isso que são lá do tecido mesenquimal, vão atuar na degradação e reorganização desse colágeno. Então, ocorre no primeiro momento a formação em excesso, né? Claro que no equino tem um esquema um pouco diferente, a gente vai ver, isso aqui é um exagero, né? Mas em qualquer espécie vai ocorrer um tecido de granulação maior do que o necessário, e depois ocorre a degradação, a organização desse processo, tá? Então, quais são os fatores que são negativos para esse reparo tecidual? Tanto a regeneração quanto aqui o processo de cicatrização. Desnutrição proteica, então um animal que está desnutrido de forma proteica ou faltando proteínas aí na sua dieta, né? Então, ou uma absorção proteica mesmo que tenha na dieta, isso pode levar a problemas na reparação tecidual. Deficiência de vitamina C, isso é bastante comum, a gente vê em humanos e também primatas não humanos, né? Então, primatas não humanos que têm deficiência de vitamina C vão ter processos de cicatrização. Glicocorticoides anti-inflamatórios, o uso, né, desses glicocorticoides anti-inflamatórios pode prejudicar o processo de cicatrização. Um processo de infecção prolongada, né, pode também prejudicar. Deficiência na irrigação sanguínea, né? Então, pessoas ou animais que têm problema na circulação ou num órgão ou num membro, né, podem levar a isso. E corpo estranho não digeríveis, né, como por exemplo pedaços de osso ou algum outro material que esteja dentro da ferida, pode prejudicar a esse processo de cicatrização e de reparo, né, de regeneração também. Tá? Então vejam aqui tem vasos sanguíneos, linfócitos, linfonodos, né? Desculpem, vasos linfáticos aqui também, que vai ser liberado fluidos e vai ser drenado esse fluido, esse excesso de fluido. Vai ter a formação de novos vasos, de fibroblastos, né, que vão, através das citocinas ali, das células inflamatórias, fagocitar o resto
num primeiro momento de tecido morto, né? E também fazer com que liberar fatores de crescimento para que ocorra a formação do tecido de granulação e consequente o reparo desse processo. Então veja que as células inflamatórias participam também desse processo de regeneração e cicatrização principalmente, tá? Então, como a gente viu lá, a angiogênese, né, tem ruptura da membrana basal, né, da membrana basal e da matriz extracelular, tem a formação do brotamento do novo vaso, não tem a membrana basal, então extravasa líquido para externamente aqui, né, tem mitose dessas células endoteliais com a formação desses novos vasos. Então aqui a gente vê novos vasos recém-formados dentro desse tecido de granulação, que tem uma boa quantidade de fibroblastos aqui no meio, não tem tanta quantidade de colágeno, mas já tem esse processo, né? Então essas células, né, essa neovascularização, ela vem também por células tronco, né, que vão sair lá da medula, chegar até o tecido ali para voltar, né, ter reestruturar esse tecido caso seja necessário algum tipo de célula diferente. Então tem primeiro um plexo de capilares aí, né, mais imaturo, né, que vai ocorrer com várias anastomoses, e depois uma rede mais madura desses vasos, né, que vão se organizar melhor para irrigar esses tecidos ali, ok? Então basicamente ocorre esses processos na neovascularização, tá? A matriz extracelular, né, no reparo da ferida, a gente vai ver que a membrana basal participa também, né, tanto dos epitélios quanto dos vasos sanguíneos ali, porque tem interação tanto com os fibroblastos, né? Então essa matriz intersticial aí interage aí com os fibroblastos, com as células dos vasos, né? Com o endotélio e tudo, então forma uma imensa rede que vai ocorrer então a agregação, né? E a organização desse tecido conjuntivo aí no segundo momento, tá? Então o colágeno ele vai passar de um tipo para outro, por quê? Por causa da organização que vai ocorrer nesse processo, tá? Então o tecido de granulação, como eu falei lá antes, então ele forma esses pequenos grânulos ali, né? Por isso que ele foi chamado de tecido de granulação, né? Aqui na pata do equino, aqui um pouquinho mais aproximado, e a microscopia característica por vasos sanguíneos e bastante quantidade de tecido conjuntivo, ó. E aqui de novo, né, o que vai acontecer, né? Os capilares, né, tem algumas zonas aí arqueadas aqui a superfície, né, vamos dizer, mesmo que não tenha a epitélio sobre isso, né? A gente tem então uma rede de colágeno, debris necróticos que estão aqui, tem uma zona em que os capilares se anastomosam aqui nesse segundo momento, uma proliferação de capilar e de tecido conjuntivo, e aqui uma zona onde o tecido conjuntivo já está mais maduro, né, que é o tecido do colagenoso, né? Então no início o que vai acontecer? Predominam vasos sanguíneos, tem muito pouco colágeno. Aqui foi feita uma coloração especial para o colágeno. Essa coloração é chamada de tricrômico de Masson. Ela é utilizada para a gente demonstrar o colágeno. Então vocês verem em azul aqui, né, tem muito pouca fibra colágeno. Agora vaso sanguíneo com hemácia tem uma grande quantidade, né, aqui espalhado por todo o tecido, uns maiores e outros menores, né? Aqui, ó, esse aqui é pequeno também, ali um capilar, ali vários capilares, né? Então tá aqui no tecido. À medida que esse tecido vai amadurecendo, o que acontece? Ocorre maior deposição de colágeno, os vasos vão ficando maiores e em menor número, né? A gente consegue contar aqui, ó, 1, 2, 3 nesse canto, aqui tem mais uns 4 no centro, tem mais 2 grandes, 2, 3, 4, 3 grandes e um menor lá em cima, né? Então essas características aí do tecido de granulação, ó, ele vai amadurecendo e acontecendo esse processo. Nesse amadurecimento também ocorre a retração da ferida, principalmente se é um processo de segunda intenção. Então alguns fibroblastos eles se transformam em miofibroblastos, eles ganham características de tecido muscular, né, liso, ali actina e miosina, que vai ocorrer esse processo de contração dessa célula, ajudando na contração da ferida, a diminuição do espaço da ferida, né? Então aqui vejam, o tecido de granulação ocupou quase todo esse espaço aqui em cunha, né? Teve a reepitelização já e ocorre a diminuição, então a contração dessa ferida pela contração do tecido conjuntivo aqui. Então a gente vê algumas células mais arredondadas, com o citoplasma mais amplo, que provavelmente são miofibroblastos aí que estão auxiliando nesse processo de contração aí da ferida, tá? Então a ação dos fatores de crescimento e citocinas é muito importante em várias fases do processo, tanto inflamatório quanto contínuo processo de
cicatrização aí que ocorre, né? E regeneração. Então, primeiro a quimiotaxia dos monócitos, né? Que ocorre por vários fatores, a migração de fibroblastos, né? Que vai ocorrer no segundo momento, a proliferação desses fibroblastos, a angiogênese, a síntese de colágeno e a secreção de colágeno. O que a gente observa aqui? Que as mesmas citocinas, elas vão atuar em vários desses processos, tá? Então, a quantidade de cada uma delas, aumentando ou diminuindo, é que vai orquestrar todos esses processos aí, desde o início lá no processo inflamatório até o final aí nesse processo já mais final de maturação e organização da secreção desse colágeno, tá? Certo? Então vejam aqui comprova esse gráfico que ocorre lá no começo, né? Primeiro o processo de homeostasia, inflamação aguda, quando está diminuindo já o processo de inflamação aguda e já está começando o processo de proliferação do tecido de granulação, né? Que se mantém lá por alguns dias mais e depois lá no final o remodelamento e a contração, maturação da figura que ocorre com a subida na maturação do colágeno, né? Então, do acúmulo de colágeno. Então, quanto mais colágeno tem, mais ocorre esse processo de remodelamento e maturação aí desse processo cicatricial, tá? Da cicatriz. Então vamos lá, a agressão, né, inicial, se o estímulo é persistente, a lesão se torna crônica e aí a gente vai ter um processo de fibrose, né, ou um tecido fibroso lá no local. Se a agressão inicial já for removida logo em seguida, esse estímulo, né, a lesão normalmente é aguda e a chance de ocorrer um processo de regeneração, obviamente de acordo com os tipos de tecidos que ocorrem ali, é maior, tá? Então é o que a gente tem ali. Então, quais são os fatores que determinam o tipo de reparo, né? Se vai ocorrer a regeneração ou a cicatrização. Se é o tipo de células, se são lábeis ou estáveis, normalmente é regeneração. Na cicatrização, qualquer tipo, mesmo tendo células lábeis ou estáveis, a gente pode ter um outro fator impedindo e aí pode ocorrer a cicatrização, tá? Tecido de sustentação, se ele está íntegro, vai ocorrer a regeneração. Se ele está perdido, né? Perdeu a sua integridade, o processo de cicatrização. A gravidade, então, depende se o processo é mais discreto ou processos mais graves, cicatrização. Processos mais discretos, como a gente falou, exudato mais tranquilo, mais no início, né, com menos células, mesmo destruição de tecido, vai ocorrer o processo de regeneração, tá? Certo? Então nós vamos passar um pouquinho aqui a falar do reparo de alguns tecidos especiais. Então o epitélio, o que acontece no reparo dos epitélios, né? Então a gente tem várias células participando desse processo. Então a célula de Langerhans lá no meio, né, que são as células dendríticas, a célula de Merkel, né, também vai ajudar nesse processo de reparo e cicatrização, né? Então a derme, a epiderme, né, quando tem destruição de âmbaras, o que vai acontecer? Primeiro um processo de cicatrização no local e depois a repitelização, né, recobrindo, dependendo se é, como a gente viu lá, se é a primeira ou segunda intenção esse processo, né? Então veja aqui tem um processo de cicatrização maior, tem uma desorganização do colágeno ali em cima, aqui um colágeno um pouco mais maduro, né, quase se estendendo até o panículo adiposo lá embaixo, né, a hipoderme. Então com destruição do epitélio ali em cima, né? Então isso vai ocorrer a regeneração, a repitelização a partir das bordas e a formação do tecido cicatricial. Depois voltam até alguns envoltórios, como a gente viu no caso do Snoop lá, que vai ocorrer a formação de novo folículo piloso e tudo, né? E aqui uma maturação, né? A organização desse tecido aqui, como a gente está vendo ali logo em cima, ok? Um tecido de granulação já maduro, né? Então a epitelização, a repitelização depende de fatores, né, de crescimento fibroblástico, né, entre eles o fator 10, e isso atua também na diferenciação. Então primeiro ocorre, vamos dizer, de um epitélio mais especializado lá da traqueia, né? Se teve uma lesão lá, primeiro vai ocorrer a repitelização com uma célula menos especializada e depois a diferenciação nessa célula mais especializada, numa célula, por exemplo, com cílios, como a gente está vendo aqui, né? Então ocorre em duas fases esse processo de epitelização, se o epitélio é mais preparado ou é mais especializado, né? Então a complicação, né, no reparo das feridas cutâneas ocorre por alguns processos: a deficiente formação da cicatriz, que é chamada de deiscência ou úlcera, né? Então deiscência é quando a gente tem um ponto e abre o ponto, né? Não se mantém, não fecha. Formação excessiva de componentes de reparo, que é chamada de hipertrofia, né?
E no humanos a gente tem esse chamado de queloide, que é um pouquinho diferente do equino, tá? Que a gente vai falar logo em seguida. E num outro momento a formação da contratura, né? Então queimaduras graves onde tem o tecido embaixo conjuntivo destruído e ele vai se contrair formando uma contratura aí desse local, tá? Então, passando um pouquinho também no epitélio da córnea, né? Então, vai ocorrer o processo de reepitelização. Aqui, se a membrana basal estiver intacta, né? Vai necessitar só a reepitelização em cima. Se essa membrana basal for destruída, o que vai acontecer, né? Vai ocorrer a formação de novos vasos lá nesse tecido conjuntivo e, num segundo momento, uma grande quantidade de célula inflamatória, formação de novos vasos, como a gente está vendo aqui, com hemácias no seu interior, e depois esse colágeno vai se organizar. Então, o primeiro processo é proliferar ali, formar um tecido de granulação mesmo, para depois, no segundo momento, isso se organizar, retirar as células inflamatórias, né? Se reorganizar esse tecido. Vejam aqui colágenos de vários tipos aí, todo desorganizado, né? Formando redemoinhos aí. A partir num outro processo vai se organizar, vai diminuir a quantidade de células que está nesse tecido conjuntivo, né? Se a lesão for mais profunda, e organização desse processo aí para voltar a transparência aí da córnea, né? No reparo aí dessa córnea, né? Então formar um tecido bastante adequado, tá? Então, reparo dos epitélios aí da mucosa intestinal. A mucosa intestinal ela se regenera muito rapidamente, né? Alguns autores citam que na maioria das espécies aí em torno de 48 horas é necessário para que ocorra toda a troca, né? Obviamente se tiver uma estrutura boa, toda a troca do epitélio aí. Embora se esse epitélio está sendo agredido por um vírus, né, ou por alguma outra situação, não vai ocorrer essa troca de forma, essa reparação de forma adequada, né? Então, o tecido intestinal, o epitélio intestinal usa de algumas artimanhas, por exemplo, fusionar as vilosidades, como a gente vê no caso da parvovirose canina, tá? Então vejam aqui, ó, a vilosidade ali no outro que estava mais fina, aqui a gente tem uma vilosidade fusionada, ó. Seria como se tivesse uma, duas, três aqui, tecido conjuntivo aqui no meio. Essa outra aqui também, ó, uma mais embaixo, segunda aqui no meio, três, né? Formando uma única vilosidade, né? Por quê? Porque perdeu-se todo o epitélio, né? A gente não tem epitélio, ó, aqui tem algumas células restantes aqui em cima, mas na lateral das vilosidades aqui a gente não tem. Então fusiona as vilosidades na tentativa de ter menos área lá para reepitelizar num primeiro momento. Obviamente depois isso pode voltar ao normal, mas nesse primeiro momento ocorre isso, né? Então a característica é que ocorra bastante hemorragia, porque tem exposição dos vasos sanguíneos, como a gente está vendo aqui, ó, os vasos. Então tem bastante hemorragia e necrose nesses casos de parvovirose, ó, e as vilosidades ficam mais achatadas, né? Como a gente pode ver aqui, certo? Então esse é um processo importante. Então, reparo dos epitélios, né? O reparo da mucosa gastrointestinal ulcerada aqui, ó. Então, o que acontece? Às vezes tem fatores aqui, a própria mucosa agride essa lesão. Então, por quê? A própria mucosa, ela tem fatores, liberam fatores de degradação, né, tecidual, como o ácido, o suco gástrico, né, mas ela mesma consegue se proteger. Mas nesse momento aqui que está ulcerado, ó, que a gente não tem epitélio, então vai ocorrendo uma agressão no tecido conjuntivo logo abaixo desse epitélio aí, tá? Então, aí pode ocorrer o que? O processo de fibrose, né? Nesses locais aí, com produção de colágeno, que é ativada aí pelos fibroblastos, né? Então, uma ativação e uma modulação aí dos fibroblastos que ocorre nesse processo, também mediado por células inflamatórias e muitas interleucinas, né? Então, a fibrose, do processo de fibrose participam citocinas, fatores de crescimento, metaloproteinases teciduais, né? Que vão regular a produção de colágeno. Basicamente, todas vão atuar sobre os fibroblastos, regulando a produção do colágeno, tá? Certo? Então esse processo de fibrose ele é importante, né, o tecido de granulação lá que a gente formou. Então falando lá no início, né, que vai se formar para reparar a lesão, né, por segunda intenção principalmente. Mas a gente pode ter um processo de cicatrização indesejável, né? Então tem até revistas que são especialistas em isso, né, em cicatrizes, né, nesse processo aí. Então publicam sobre esse processo de cicatrização, né? OK? Então, essa causa aí das cicatrizes indesejáveis
Pode ser corpos estranhos, infecções recorrentes, suprimento sanguíneo que não está normal naquele local, a viabilidade diminuída das células que vão participar desse processo, distúrbios endócrinos, né? Tudo isso pode levar à causa dessas cicatrizes indesejáveis. E esses fatores aqui atuam sobre 3 fontes, né? Os fibroblastos, os fatores de crescimento e o processo de vascularização. E normalmente estão relacionados com o processo de sinalização, a má sinalização entre esses 3 fatores, ou decorrente desses aqui atuando sobre os 3 fatores, né? Então, um processo aqui que ocorre é o queloide, né? O que é o queloide? É uma cicatriz que não sabe quando parar, né? É uma cicatriz normalmente jovem que não tem o processo de remodelação, né, adequado, né? E é um pouco diferente do tecido de granulação exuberante, que é um tecido um pouco mais maduro, que ocorre no equino, tá? Ele daí ocorre o que? Uma formação do tecido de granulação de forma mais acentuada, né, e mais grave lá no local da cicatriz. Então isso aí é comum no equino, né, certo? Então eles têm um termo utilizado para esse tecido de granulação exuberante, né, que é uma tradução aí que a gente faz do Brasil, né, brasileira ali, né, para o português, que é o tecido lá chamado fora de proud flesh, que é um tecido, né, imponente, né, uma carne imponente, um tecido imponente ali que fica nesse tecido, tá? E aí a gente pode ver alguns exemplos, né, que tem uma grande quantidade, né, uma formação excessiva desse tecido de granulação, e muitas vezes tem que ocorrer o processo de retirada desse tecido de granulação de forma cirúrgica, né, porque ele prejudica até, e às vezes tem proliferação até de tecido ósseo lá, ou alteração no periósteo lá embaixo, né? Então essa proliferação de tecido de granulação ocorre de várias formas, né? E isso impede a revitalização, a cicatrização e ao retorno ao normal desse tecido aí, tá? Certo? Então é importante no equino, ó. E muitas vezes ela parece uma carne mesmo, né? Que está na carne viva, porque exuda um material, né, aí desse tecido de granulação. Veja, ele é um tecido mais imaturo, um pouco diferente lá dos queloides, né, que não tem o processo de remodelamento final. Então nesse aqui está ocorrendo a formação de tecido de granulação jovem, né, com grande quantidade de vasos e menos colágeno aqui nesse local. Então se forma esse normalmente em maior quantidade. Vejam aqui, ó, ele se projeta para a área externa, né? Aqui num outro ângulo a gente vê bem isso, né? Tem a formação daqueles pequenos grumos ou massas aqui até ao redor, e isso vai impedir o processo de cicatrização e muitas vezes prejudica a função de outros tecidos que estão abaixo, né? Como ocorre a ossificação, aí a formação de esquilas ósseas, né, de projeções ósseas aqui através da proliferação aí do periósteo que vai ocorrer nesse processo, tá? Certo? Então o tecido de granulação exuberante no equino, ele está relacionado com um mau processo lá na microvascularização desse tecido, com fatores de crescimento, dentre eles o TGF-beta, né, já está bem estabelecido isso, e com atividade diferenciada dos fibroblastos, que não se sabe muito bem o que acontece ali, que eles não conseguem se organizar de forma adequada, né, certo? Então nós vamos falar um pouquinho da reparação de tecidos especializados, né? Um deles aí é a reparação óssea, né? Então a formação do calo ósseo, né? Então ocorreu o processo de fratura inicialmente, e num segundo momento vai ocorrer um hematoma. O que é nesse hematoma? Vai ocorrer a formação de um tecido de um coágulo nesse local, né? Uma grande quantidade de sangue, de células inflamatórias ali, né? Que vão ocupar o espaço da fratura. Por quê? Porque tem muitos vasos aqui, tanto no periósteo quanto aqui dentro da medula tem uma grande quantidade de ossos, de vasos, né? Que se rompem ali, então vai ocorrer a formação dessa fratura, né? E do hematoma, né? Na fratura. Tá? E depois vai ocorrer o processo inflamatório, que é o terceiro, né? Então vai vir células inflamatórias, aí a atração de células inflamatórias para esse local. Então o coágulo ele vai se transformando num processo inflamatório aí, tá?
Então, nesse processo aí, ocorre a formação de um tecido, entre aspas, não é bem degranulação, né, mas um tecido inflamatório aqui nesse local que vai se organizar. O que ele vai fazer, né? Tem células osteoprogenitoras ali que vão formar inicialmente um processo de cartilagem, né, a formação da cartilagem ali nessa área inflamatória, né, que já é um processo de proliferação. Então, nesse reparo ósseo, o hematoma vai se resolvendo e vai sendo substituído por tecido cartilaginoso, né, formando o calo ósseo ali, né. Então, vai se organizando esse hematoma e substituído por tecido cartilaginoso. A partir desse momento, né, então aqui, ó, que a gente tem tecido ósseo, formação já de tecido conjuntivo aqui com tecido cartilaginoso, né? Num outro momento aqui abaixo o tecido cartilaginoso já aparece, né? E a gente ainda tem algumas esquilas ósseas aqui, fragmentos ósseos, mas nesse processo então a gente vê o osso ali que fraturou e o tecido cartilaginoso, né? Então aqui esse tecido cartilaginoso vai ossificar, formando novas trabéculas ósseas, né, como a gente está vendo aqui, na tentativa de regenerar esse local. A gente tem áreas, ainda tem a cartilagem, né, tecido conjuntivo e algumas hemácias ali fora devido à hemorragia, né, que ocorreu ainda, e a formação desses novas trabéculas ósseas, né? Então vai ocorrer a formação já do reparo ósseo, que é o tecido, né, o calo ósseo, né, o formado calo ósseo. E depois disso, dessa fase de proliferação que formou o calo ósseo, vai ocorrer a remodelagem, né? Então a reorganização desse calo ósseo, a reorganização do tecido ósseo compacto e do tecido ósseo trabecular ali no meio, que é o que a gente vê aqui, ó. Então, 2 fragmentos ósseos na tentativa de unir já a formação de tecido ósseo, mais osso aqui no meio, formação de tecido conjuntivo aqui no meio, e vai ocorrer a reorganização desse tecido. O que pode complicar esse reparo ósseo, né? Um processo inflamatório ali que é chamado de osteomielite, que pega até a medula, né? Desde a medula até todo o tecido ósseo, ou pedaços de ossos que podem ficar ali no local. Então isso pode prejudicar a formação do calo ósseo, a reorganização desse tecido, né? Então, como a gente está vendo aqui, ó, necrose, né, e fragmentos ósseos, né? Então a osteomielite aqui que está afetando nesse caso, ó, a gente tem necrose já, não só inflamação, mas necrose do tecido ósseo aqui também, né, nesse processo que ocorreu. Então a gente vê tecido de granulação aqui, mas nesse tecido ósseo aqui ainda com necrose, né, e pode ocorrer fragmentos ósseos, né, pequenos fragmentos ósseos no meio lá que vão prejudicar. Aqui já ocorreu a formação do calo ósseo, mas tem um fragmento ósseo preso lá no meio, tá? Ok? Então vamos falar um pouquinho dos tecidos dos nervos, né, da reparação também, que é um tipo de tecido especializado, o nervo, né? Então, quando ocorrer a lesão, a esmagamento, né, ruptura de um nervo, o que acontece, né? Primeiro ocorre a degradação do axônio até a sua inserção lá, né? Vai ocorrer, então, pode ocorrer um processo de cicatrização aqui, né, que pode impedir a regeneração, ou pode ocorrer o brotamento de um novo axônio aqui, né, a partir daquele neurônio lá, e formando um novo processo, né, uma nova terminação nervosa que vai se ligar lá provavelmente ao local de origem. Então isso ocorre nos nervos, ou seja, no sistema nervoso periférico, onde cada neurônio, né, ele tem lá um trajeto, um túnel para o seu axônio percorrer, né, e chegar até o local adequado, né? Então aqui um esqueminha que mostra, né, quando a gente tem o neurônio normal, quando ocorreu a ruptura do neurônio, vem o macrófago ali, vai degradar a bainha de mielina e degradar a célula de Schwann, né, que produz a bainha de mielina, e degradar também o axônio. Vai ocorrer o brotamento desse axônio, às vezes em mais de uma direção. Ele vai chegar até o tecido lá e vai se regenerar, né? Vai brotar, né? Vamos dizer assim, chegar até o tecido, fazer a sinapse lá, e vai ocorrer o processo de organização desse processo. Então, e outros, né, que estavam inervando aquela área do tecido ali que tinham brotado antes nesse processo de organização. Notem que aqui ao redor
do núcleo lá no pericárdio, né, lá no citoplasma, tem alguns grânulos ali que ficam mais claros. Por quê? Porque tem um processo, né, esse neurônio está sofrendo, então ele acumula material lá dentro, tem um processo chamado de cromatólise central. É um processo que ocorre de estresse do neurônio, mas daí ele é acentuado nesse processo aí de regeneração, né, que vai ocorrer, tá? Isso passa com o restabelecimento aí dessa conexão desse neurônio, ok? Tá? Então aqui um esqueminha que mostra, ó, seccionou lá, o macrófago veio, fagocitou, e aí a gente vai ter a regeneração, né, e a localização desse processo lá no final. Então essa é importante, né, esse local. O que vale a pena dizer, ó, que normalmente o número, né, da bainha de mielina, a bainha de mielina ela fica mais fina, mas ela pode ficar mais longa também, né? Então eu vou ter menos bainhas de mielina para percorrer o mesmo trajeto aí desse axônio, né? Então é o que a gente vê aqui, ó, um tecido normal, ocorreu o esmagamento desse nervo, né? Por algum motivo lá, isso aqui provavelmente experimental, e aí o que aconteceu? Né? Nesse caso aí ocorre a regeneração e a gente vê que tem algumas fibras que são menores, porque o axônio lá no começo ele cresce, a bainha de mielina ela cresce ou ela aumenta a sua espessura à medida que o axônio cresce, e quando ocorre esse processo aí de degradação a gente não tem esse crescimento conjunto, né? Vem uma nova bainha de mielina só recuperar, né, aquele axônio que estava perdido, e também às vezes ele fica com um tamanho diferente. Então a gente tem essas duas características: o alongamento da bainha de mielina e a diminuição da sua espessura normalmente, mas ela desempenha a função igual a que tinha anteriormente, né, que estava realizando a função lá no tecido normal antes. Então ocorre o processo de regeneração, de reorganização no tecido nervoso, certo? Então por hoje seria isso, pessoal. Até a próxima aí, tá? E até mais.